E aí, beleza? Salve, salve! Se você não me conhece, muitíssimo prazer. Sou Calvoso, estou por aqui direto. Olha só, rapaziada, seguinte, todo mundo sabe, ontem já rolou vídeo aqui, inclusive no canal, falando sobre a convocação do Fernando Diniz para a seleção brasileira. A CBF oficializou realmente o Fernando Diniz como técnico da seleção e o Flusão garantiu, bancou o treinador também no clube, ou seja, virou uma bagunça, virou uma zona, ninguém sabe mais quem é nada, o que é o que vai ser, qual vai ler, qual é a prioridade. E hoje eu vou fazer um desdobramento do início que nós fizemos ontem. Ontem a gente só levantou aqui na hora os fatos de uma forma geral, de uma forma ampla, mas hoje eu vou trazer alguns detalhezinhos aqui para você entender como, por que chegamos a essa conclusão. E à noite, na madrugada dessa quarta-feira, dia 5 de julho de 2023, o Fluminense ainda soltou uma nota oficial para abordar o tema que, para mim, foi o ponto alto da cagalhofança que essa diretoria do Fluminense está fazendo. Repito, desde o início. Fernando Diniz, meu irmão, você fez certo, você foi buscar o melhor para sua carreira. Ninguém pode fazer esse tipo de ter uma postura diferente que você tomou. Você agiu corretamente. Seleção brasileira, meu irmão, não dá para você falar não. Foi e fez muito bem. Quem não fez bem, ao meu ver, foi o Fluminense, que se apequenou, se tornou, teve uma postura de time pequeno, assim como a CBF está fazendo, com relação à possível chegada de Carlo Ancelotti. Está esperando, porque se a seleção brasileira não tiver o Ancelotti, não vai ser seleção brasileira. Da mesma forma, o Fluminense está se portando se não tiver o Fernando Diniz. Não é o Fluminense, acabou tudo. Então, vamos aceitar tudo que vier, vamos aceitar as migalhas, enfim. Mas vamos pontuar aqui alguns momentos dessa nota oficial que, para mim, é o ponto alto. Lembrando que o presidente Mário Bittencourt confirmou que ainda vai ter uma entrevista coletiva hoje, daqui a pouquinho, às 11h30, para abordar o assunto, onde eu acredito que vai vir mais bomba, mais cagalhofança dessa diretoria que está se mostrando aí uma. Deixa para lá. Vamos lá. Ontem na nota oficial, um trecho. Eu separei alguns trechos aqui para que a gente possa comentar, bater um papinho aqui. E uma delas é a seguinte: o Fluminense avaliou, após reuniões, estudos de tabela de jogos, além de consultas aos profissionais do clube, que o apoio à seleção não teria impacto na rotina do clube. Nota bem, não teria impacto na rotina do clube, até mesmo porque a dedicação do treinador seria apenas nos períodos de data FIFA e não de forma integral. Repetindo, a seleção, o apoio à seleção não teria impacto na rotina do time. Olha só, então vamos chegar ao seguinte, vamos chegar à conclusão e eu quero que você troque essa ideia comigo aqui. Tá? Quer dizer, então, que o técnico da seleção só convoca o jogador. Chega ali, faz uma lista aqui, ó. Peraí, fulano, Beltrano, Ciclano, bota no papel, chama a galera, convoca a imprensa, ó, seleção brasileira está convocada, bora pro jogo, e é isso que funciona. Perfeito, hein? As coisas estão mudando na seleção brasileira, porque não precisa fazer análise, não precisa fazer estudo, não precisa ter conversa com os clubes. Tá tudo resolvido maravilhosamente bem e não tem problema nenhum. E repetindo aqui de novo esse trecho: o apoio à seleção não teria impacto na rotina do time do Fluminense, que estou falando que isso é a nota oficial do Fluminense. Então, onde eu posso concluir, então, que não vai ter nada durante a data FIFA. Lembra que a última data FIFA, por sinal, foi muito comemorada pela comissão técnica, pelo clube, porque seria o momento exato, o momento perfeito para que tudo pudesse voltar ao normal, tudo pudesse ser encaixado, porque, enfim, Fernando Diniz teria tempo para trabalhar o clube, trabalhar os jogadores, que não tinha tempo, era só o treinamento no aeroporto. E esse período seria usado justamente para que pudesse serem feitos os ajustes. Bom, posso concluir que daqui para frente não vamos ter mais esse tipo de ajuste, né? Porque quem vai comandar os treinamentos, pelo visto, vai ser o Marcão, né? Então, ou será que o Fernando Diniz vai comandar pelo Zoom? Via Zoom ele vai fazer o treinamento. Então, gente, me desculpe, mas essa parte aí da nota oficial é, no mínimo, mentirosa, tá? Vamos lá, outra parte aqui, outra parte que eu separei aqui. O clube, então, se organizou para permitir esse apoio à seleção, planejando um regime de dedicação que fará com que a equipe siga sendo treinada por Diniz e seus auxiliares sem alteração. Vou ler de novo.
um regime de dedicação que fará com que a equipe siga sendo treinada por Diniz e seus auxiliares sem alteração. Onde posso concluir mais uma vez que, se não houve alteração, a gente pode entender que o planejamento do Fluminense durante essa data FIFA era de folga, né? Ou então, pelo menos, a comissão técnica não ia trabalhar. Porque se não houve alteração, Fernando Diniz não vai aparecer no centro de treinamento, nem os seus auxiliares, porque também vão estar na seleção brasileira. Se não houve alteração, estava planejado, então, o planejamento do Fluminense constava que durante a data FIFA a comissão técnica teria folga. Será que os jogadores também teriam folga nesse período? Será que esse período aí seria feito só para jogadores descansarem, terem um períodozinho de férias, treinamento, ajuste, não precisa, né? Então, ou vocês acham que o torcedor é otário, é babaca de acreditar nesse tipo de coisa, ou vocês estão em Nárnia, estão em outro planeta, estão vivendo uma realidade diferente do que a gente vê por aqui. Mas tá pensando que acabou? Não acabou não, meu camarada. Assim, ó, tem mais, tem mais. Vamos lá, outro trecho. Muitos foram os técnicos da seleção brasileira e até de outras seleções pelo mundo que defenderam simultaneamente seus clubes ao longo da história. Tá aí, isso é verdade. Verdade mesmo. Isso aí ninguém pode discutir isso, não. Muitos foram os técnicos da seleção brasileira que defenderam simultaneamente seus clubes e a seleção ao longo de sua história. É verdade. Inclusive, como eu falei ontem aqui no vídeo de ontem, se você quiser dar uma olhadinha, tá aqui em cima. Aqui, eu vou botar aqui. Foi exatamente isso. E o último caso que aconteceu isso na seleção brasileira foi com o Vanderlei Luxemburgo. Há 25 anos atrás. 25 anos atrás, em 1998. Tá? E mesmo assim ele teve problema. Se você quiser usar o exemplo, ele teve problema justamente por causa dessa divisão de interesses. Muita gente criticou, muita gente meteu o pau. Ou seja, numa realidade de 25 anos atrás, quantos anos você tinha 25 anos atrás? Faz as contas aí. Aí vai ver que a coisa era um pouquinho diferente, né? Há 25 anos atrás já deu problema. Aí o Fluminense me usa exatamente esse exemplo para justificar que a coisa não dará problema nenhum. Vou mais além, tá? Até para não esquecer esse ponto. Vamos imaginar que em algum momento tem a possibilidade de convocação de dois jogadores ali da mesma posição. Vou lá lateral esquerdo. O Ayrton Lucas e o Pirani. Tô sendo irônico, tá? Mas vamos supor, Ayrton Lucas e Pirani. Aí o Fernando Diniz escolhe o Pirani. Você imagina como é que vai ser a pressão da imprensa, a pressão dos torcedores em cima do Fernando Diniz e do próprio time do Fluminense se acontecer uma situação dessa? Cara, em algum momento vai acontecer. Como é que não tem conflito de interesse numa situação dessa? Você está querendo fazer a gente de otário mesmo, né? Está querendo fazer a gente de bobo, de trouxa. Vamos lá, uma situação mais próxima da realidade. Se supor, o Gerson começa a jogar muito, o André começa a brilhar, continua brilhando. E aí? Aí tem que convocar os dois. E aí? Ele vai convocar o Gerson? Ele convoca o André? Como é que fica a situação? Diz aí. Alguém vai sair chiando. Se for o André, aí o nego vai falar, ó, tá vendo? Privilegiou porque ele é treinador do Fluminense e levou o cara do Fluminense. Aí levou o Gerson. O André vai ficar de birra. Porra, o cara é meu treinador. E você sabe que você que vive um pouquinho no mundo do futebol sabe que o jogador tem essa coisa, né? Ah, ele é meu treinador de confiança, ele vai me levar, ele é meu... Tem isso. O jogador tem hora que parece criança, mas é assim que a coisa acontece. É assim que o mundo funciona. Não sou eu, não vai ser você que vai fazer isso mudar. Então, a gente não pode querer mudar o mundo. E para mim, o ponto alto dessa nota oficial não foi nem isso que eu citei, não. O ponto alto para mim foi o que eu citei ontem, que eu achava que era. Lembra? Se você viu o vídeo de ontem, já botei aqui, vou botar de novo aqui o card. O vídeo de ontem eu falei, nada tira da minha cabeça, e eu não tinha informação, era achismo, e hoje foi confirmado, que o grande interesse, o grande valor dessa convocação do Fernando Diniz e aceitação por parte do Fluminense, justamente a parte da grana. E hoje está aqui na nota oficial. Se você não concordou comigo ontem, hoje você vai ter um fato que não tem que discutir. O entendimento entre CBF e Fluminense resultou também numa importante compensação financeira para o clube por estar cedendo parcialmente o seu treinador. Esqueceram de botar seu treinador, seu auxiliar, preparador físico, preparador de goleiro. Ou seja,
importante compensação financeira. Gente, então vamos admitir que o interesse não foi esportivo, que o interesse não foi nada disso. Estou fazendo bem para a seleção, estou fazendo bem para o clube, valorizando. Não, meu irmão, nada disso. O interesse foi único, exclusivamente financeiro, e vocês estão abrindo as pernas para esse tipo de situação, deixando de lado os interesses do clube, que no momento desse deveria ter falado: obrigado, Fernando Diniz, parabéns pela sua convocação, siga lá na CBF, seja muito feliz, mas eu vou ver o interesse do clube. Isso foi deixado de lado, foi deixado em segundo plano. Mais uma vez, o torcedor do Fluminense está sendo feito de palhaço, com esse discurso idiota de quem vai acreditar. É óbvio que o interesse foi financeiro. E eu falei isso ontem aqui. Está gravado no vídeo ontem, que saiu antes dessa nota oficial, que para mim é uma das coisas mais toscas que essa diretoria já fez. Então, palmas para vocês que acreditam nesse discursinho furado dessa diretoria, que está se mostrando fraca e incompetente, apesar de todo o marketing, apesar de toda essa pose de que estão fazendo uma revolução no futebol e está apequenando, na verdade, o Fluminense. Já se juntou com os interesses dos clubes menores, com todo respeito aos clubes menores, mas está aí, mais uma vez, demonstrando que é fraca, incompetente e que não está fazendo nada de diferente do Fluminense. Segundo plano, o clube ficou em segundo plano, seus interesses foram deixados de lado. Para mim, a temporada se encerra aqui e vai ser muito difícil que você tenha alguma alegria novamente, porque nesse momento os interesses da CBF passaram por cima do interesse do Fluminense e tudo fica para segundo plano. Vamos rezar para que 2024 as coisas melhorem. Mas não acabou ainda não, gente. Tá pensando o quê? O papo continua, porque agora tem a versão da CBF. E a versão da CBF, gente, confirma que você não vai acreditar. Primeiro é o seguinte, aí eu volto a falar, que nem eu falei ontem em relação a essa situação da questão financeira, vou falar, não é informação, é opinião, tá? Carlo Ancelotti ainda não assinou o contrato. Então, é muito provável que ele venha, até porque o próprio presidente da CBF já falou o nome dele para o GE, já falou que ele vai vir e tal, mas o contrato não está assinado. Futebol, você sabe que as coisas só acontecem quando o contrato estiver assinado. Nesse momento não está assinado, então a gente não pode ter garantia nenhuma. Vamos imaginar que o Fernando Diniz arrebente, mande bem para caramba, que é até uma possibilidade real. E aí? Aí chega depois disso o Carlo Ancelotti? Com que moral? Tu acha que um cara desse vai querer vir? Sabendo que o cara tá voando, jogando bem no estilo dele, vai chegar, vai mudar tudo. E aí a coisa desanda? Como é que fica a situação do Ancelotti? Tu acha que ele vai ficar confortável? Sei não, hein? Sei não. Para mim, o acordo tá feito, mas não tá assinado. Não estando assinado, meu irmão, tudo pode acontecer. E a CBF resolveu se blindar, trazendo um treinador que bem ou mal consegue segurar, diferente do Ramon. Ramon Menezes não seria capaz de segurar uma onda dessa, mas o Fernando Diniz sim. Imagina o vexame. Chegar ano que vem, o Carlo Ancelotti diz, não vou para a seleção brasileira. E aí a seleção brasileira está sendo comandada pelo Ramon Menezes. E aí, como é que ficaria a seleção? Se eu der alguma zica lá com o Ancelotti, ele passou mal, a esposa dele passou mal, como já aconteceu com alguns casos aí, ele não pode vir, dá um caô qualquer. Dá um caô qualquer. O Real Madrid resolve torná-lo treinador emérito lá do clube. Ele fala, olha, fiquei muito honrado, não posso deixar o Real Madrid nesse momento, boa sorte para a seleção brasileira. E aí, como é que ficaria a seleção brasileira? Que teria perdido um ano de vida futebolística sem o treinador. E aí, quem seguraria a barra? Seria o Ramon Menezes? Aí a seleção estaria correndo de pires na mão atrás de algum treinador? Tendo o Fernando Diniz lá, estão blindados, estão seguros. Então, para a CBF, foi muito bom a escolha do Fernando Diniz. Se tudo correr como eles estão planejando, ótimo, maravilha. Chega no ano que vem e fala, Fernando Diniz, ou você fica aqui como auxiliar, ou volta para casa, volta lá para o seu plano B. E a coisa continua fluindo normalmente por aqui. Mandou muito bem o presidente da CBF nesse sentido, sob o olhar da CBF. Mas vamos lá, hoje às 15 horas vai ter a convocação, vai ter a confirmação oficial do Fernando Diniz, coletiva às 15 horas. E aí, Fernando Diniz vai estar sendo apresentado lá na CBF. Te pergunto, qual será o tema dessa coletiva? Porque eu estou te lembrando o seguinte, hoje tem sorteio da Copa Libertadores, tá? Você lembra dessa coisa. Hoje tem sorteio dos confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores. Será que alguém vai perguntar para o Fernando Diniz? Ei, Diniz, o que você achou do confronto Fluminense e o Pereira lá, qualquer um time lá que vai sair para o Fluminense? Isso é a prova concreta de que o Fluminense já está em segundo plano
na visão do Fernando Diniz, porque obviamente ele não vai tratar nada, absolutamente nada sobre a questão do Fluminense. No momento chave de confronto de Copa Libertadores, ele está focado na apresentação dele. Você ainda acredita assim que o Fluminense é prioridade na vida do cara? Então, meu irmão, apequenamos mais uma vez. Apequenamos não. O senhor Mário Bittencourt e sua diretoria apequenaram o Fluminense, que num dia que deveria estar focando a situação da Copa Libertadores, o seu treinador vai estar falando da sua ida para a seleção brasileira. Parabéns, Fluminense. Você ganhou uma boa compensação financeira e o clube ficou relegado a segundo plano. Mas beleza, vamos lá. A CBF, e aí tá lá, se você tiver interesse, corre lá no site da CBF para ver o que eu estou falando, não trata o Fernando Diniz como um interino. Ele é contratado como treinador. Em momento algum ele diz que é interino, tá? O que comprova o que eu acabei de falar. Se der alguma zica com o Carlo Ancelotti, Fernando Diniz vai seguir em frente e o Fluminense vai ficar vendo navios. Boa sorte. Repito, Fernando Diniz fez certo em ter ido para lá. Muito bem, parabéns. O Fluminense tinha que ter cuidado da vida dele e não cuidou, porque ano que vem vai ter que ficar correndo atrás aí. Caso o Fernando Diniz siga na seleção, vai ter que correr atrás de planejamento, planejar tudo e não se sabe ainda o que vai acontecer. Mas então, voltando aqui ao que eu falei, diferente do que foi dito lá no GE, na CBF ele não falou nada disso não. Okay? Então, e ele falou o motivo que levou o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, falou por que convocou o Fernando Diniz, e ele disse aqui, abre aspas para ele, admiro muito sua maneira de enxergar o futebol que se assemelha ao estilo dos mais importantes treinadores do mundo. Ou seja, ele se assemelha aos mais importantes treinadores. Só não falou quem. Mas para o GE, ele falou que o estilo do Fernando Diniz se assemelha muito ao do Carlo Ancelotti. E aí eu te pergunto, de repente é o quê? Estilo de quê? De basquete? Voleibol? Porque no futebol não é não, meu irmão. Nem o penteado do Carlo Ancelotti se assemelha ao estilo do Fernando Diniz. Então eu te pergunto também, o presidente da CBF está vendo o quê? Beisebol? Vôlei? Basquete? Não faço ideia. Então, se você concorda comigo, eu quero que você deixe aqui seu like, por favor. Se inscreva no canal para a gente possa trocar ideia. Se você discorda, mete também teu comentário aqui. Diz aí teu ponto de vista que eu quero ouvir. Que eu não sou o dono da verdade. Gostaria muito de ouvir quem não concorda comigo. Me aponte, vou lançar o desafio. Me aponte aqui, por favor, qual o ponto positivo da ida do Fernando Diniz para a seleção brasileira pro Fluminense. Isso eu queria saber imensamente a sua opinião aqui. Já ouvi até alguns comentários aqui da galera falando daqueles analistas de suposição, de bastidores, de coisa assim. Pô, cara, mas agora os árbitros vão pensar duas vezes antes de prejudicar o Fluminense. Por quê? De onde você tirou isso? Eu inverto a situação. Quero ver se o Fluminense for prejudicado por alguma arbitragem. Se o Fernando Diniz vai ter peito para criticar a CBF e dizer que a CBF está prejudicando o Fluminense. Aí que eu quero saber. Aí também já ouvi algumas pessoas dizer, não, agora os jogadores adversários vão tirar o pé para jogar, para não prejudicar os jogadores do Fluminense, para mostrar o bom serviço. Caramba, gente, vocês vivem aonde, meu irmão? Pelo contrário. É agora que esses caras vão querer jogar 3 vezes mais, mostrar dedicação total contra o Fluminense para se mostrar para o técnico da seleção brasileira. Ora, o cara vai querer mostrar serviço pro cara que tá comandando a seleção. Então a tendência é que os jogos do Fluminense agora fiquem ainda mais complicados quando for encarar adversários no Campeonato Brasileiro. E aí eu te pergunto mais uma vez, eu quero saber qual é o ponto positivo que o Fluminense vai ter, qual o benefício o Fluminense vai ter, tirando, obviamente, a questão financeira que o próprio Mário Bittencourt já destacou aqui, que é o grande mérito da ida do Fernando Diniz para o Fluminense. Como eu falei, se você concorda comigo, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal. Se você não concorda, mete seu comentário aí, que eu quero muito ouvir a sua opinião. Tá, beleza? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.